Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Direito Civil 4 de contratos, ok? Hoje vamos falar de contrato de fiança, né? Esse contrato que com tanta frequência vem relacionado ao contrato de locação de imóveis, né? Principalmente da lei de locações. Motivo pelo qual eu decidi, então, adiantá-lo em relação ao contrato de empréstimo, né? De comodato de mútuo, que no nosso Código Civil, seguindo a ordem que nós estávamos seguindo, seria o próximo em relação à locação, né? Mas como a gente tratou da locação de coisas e depois também da locação de imóveis urbanos na lei de locações, nós vamos trabalhar com a fiança, tá? E aí vamos trabalhar hoje com a fiança. Na próxima aula vamos trabalhar também com a corretagem, né? Que também com frequência vem relacionada a esses contratos de aluguel, certo? Ou aos contratos de compra e venda, bastante comum os contratos de compra e venda também, né? Então, como já vimos, tanto contrato de compra e venda, quanto contrato de aluguel de imóveis, onde também muitas vezes a gente tem uma taxa de administração, né? Uma taxa de corretagem, rendas imobiliárias, enfim, a gente vai depois ver também o contrato de corretagem, tá? E aí depois voltamos à ordem normal do nosso Código Civil, passando para o contrato de empréstimo, ok? E aí seguindo a ordem indicada pelo Código Civil, ok? Então, vamos lá trabalhar com a fiança. Nosso PowerPoint, ok? Estamos aqui, então, na aula de 34 da fiança. Pessoal, conceito primeiramente, tá? A fiança, que também se denomina caução fidejussória, tá? Então, se vocês virem essa expressão também, lembrem que a gente está falando de fiança. É o contrato pelo qual alguém, fiador, garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor caso este não cumpra, certo? Então, vamos dar aí uma olhada no nosso quadrinho para a gente entender, né, com as nossas bolinhas, o que se trata esse contrato, tá? Então, gente, a primeira coisa que nós precisamos entender é que, efetivamente, nós estamos diante do que a gente chama de um contrato acessório, né? Então, quando a gente fala essa referência de credor e devedor, é uma referência que se relaciona diretamente à existência de um outro contrato, né? Nós temos um outro contrato aqui, que eu tenho um devedor. Vamos pensar no contrato de aluguel, por exemplo, né? De aluguel de um apartamento, de uma casa, enfim, que é bastante comum, tá? Então, tem aí, né, o credor, que é o locador, esse credor do valor, né, do aluguel, certo? Temos esse devedor, que é o locatário, que é devedor desse valor do aluguel, né? E aí nós vamos ter essa relação jurídica existente entre esses dois aqui, que é uma relação autônoma, certo? E nós vamos ter, em razão dessa relação jurídica, uma segunda relação. Uma segunda relação que vai se dar entre o fiador e o credor. Então, entre o fiador e o credor. Olha lá, um contrato, isso aqui é um contrato, que é o contrato de locação, ok? E aí, um outro contrato, que é o contrato de fiança, certo? Vejam que não é o mesmo contrato, são dois tipos de contratos. Esse contrato aqui, ele é acessório em relação ao contrato de locação, que é o contrato principal. Acessório por quê? Porque ele só existe em relação a ele, né? E aí, o que o fiador contrata com o credor? O fiador contrata o seguinte: se o devedor não lhe pagar, eu lhe pagarei. Tá? Então, qual que é esse contrato? Um contrato de garantia, vejam bem, né? O fiador oferece o seu patrimônio em garantia a uma dívida que é de outra pessoa. Ok? Então, essa é a ideia, né? Essa é a questão que nós temos aqui quando nós falamos de fiança. Olha lá, constitui uma garantia pessoal em que todo o patrimônio do fiador responde pela dívida, sendo necessário diferencial das garantias reais. Pessoal, não vou entrar tanto aqui nesse mérito das garantias reais, se a gente estudar mais para frente, tá? Mas além da garantia pessoal, como a fiança que a gente está vendo aqui, nós temos uma espécie também de garantia que é real. Na garantia real, não é exatamente a pessoa, né, como no caso do fiador, é o fiador que se responsabiliza. Na garantia real, uma coisa é responsabilizada, né? Claro, uma coisa do patrimônio
do devedor, né, normalmente. Então, vejam, não é um terceiro aí intervindo no contrato, tá? Então, eu dou a minha casa como garantia ou algo nesse sentido, né? E aí existe um destacamento da casa, do patrimônio do devedor, para dizer, essa casa aqui, ela vai prioritariamente responder por essa dívida. Então, se um dia tiver uma insolvência desse devedor, vários credores, todos querendo arcar com as suas, conseguir, enfim, o pagamento dos seus créditos, enfim, quem que vai ter uma prioridade em relação a receber os valores? Em relação ao valor da casa, aquele que tem uma garantia real, tá? Então, veja como isso é diferente da garantia pessoal. Aqui na garantia pessoal, não existe nenhum bem específico do fiador destacado para responder pela dívida. É o patrimônio dele como um todo que responde, certo? Então, isso que é interessante pensar. Mas, professora, mas então por que o fiador tem que provar que tem imóvel, tal? Simplesmente porque o credor, ele quer averiguar se o fiador tem condições de arcar com a dívida, tá, pessoal? Mas não é aquele imóvel que o fiador demonstra que tem que fica responsável exclusivamente, diretamente pela dívida. Responsável pela dívida é o patrimônio do fiador, ok? Tudo bem, vamos seguir. Olha lá o que diz o artigo 818, então, pessoal. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Ok? Então, aí essa ideia das bolinhas ali que a gente desenhou. Gente, sendo um tipo de garantia pessoal, é importante não confundir a fiança com aval, tá? Vejam, a fiança é um contrato acessório, ao passo que o aval traz como conteúdo uma relação jurídica autônoma. E principalmente, gente, fiança é contrato. Aval é uma obrigação cambial. Então, o que é um avalista, né? É alguém que se responsabiliza pelo pagamento de um título de crédito nas mesmas condições do devedor principal. O avalista é sempre um avalista de um título de crédito. Tá? Aqui na fiança, a gente tem uma outra coisa. Então, são coisas diferentes, tá? E aí, na fiança, a gente tem, em regra, benefício de ordem a favor do fiador. Significa dizer o quê? Em regra, o credor primeiro tem que tentar executar o devedor. Depois, se o devedor não tiver como pagar, ele vai atrás do fiador, né? E no aval isso não existe. No aval existe solidariedade automática legal entre avalista e devedor principal, tá? Então, não vamos confundir isso daqui. Gente, a fiança, então, ela traz duas relações jurídicas. Uma interna ao contrato de fiança, que se dá entre fiador e credor, né? Essa relação que é considerada essencial ao contrato, que é o contrato de fiança propriamente dito, e uma relação jurídica que é externa, mas que é necessária, que é entre o fiador e o devedor principal. Né? Olha lá as nossas bolinhas, então, de novo. Aqui, ó, uma relação interna, essa relação aqui, tá? Entre fiador e credor, e a gente tem uma relação jurídica externa, que é essa daqui, entre fiador e devedor. Por que a gente tem essa relação jurídica? Porque se de fato a fiança for executada, se o fiador tiver que responder perante o credor, depois o fiador pode regredir contra o devedor. Então, existe uma relação jurídica entre eles, tá? Mas ela é externa, ok? Tudo bem. Vamos voltar para a nossa apresentação. Olha o artigo 820, pessoal. Pode-se estipular a fiança, ainda que sem consentimento do devedor ou contra sua vontade. Por isso que a gente diz que a relação entre fiador e devedor é externa ao contrato de fiança. O consentimento do devedor sequer é necessário para que o contrato se estipule, certo? O que é necessário é o consentimento de fiador e credor, tá? Então, sendo assim, sendo que a vontade do devedor não é condição para que o contrato de fiança se realize, evidentemente que a relação entre fiador e devedor é externa ao contrato e não interna. Ok? Então, atenção para isso daqui. Vamos ver as características do contrato de fiança. Pessoal, trata-se de um contrato unilateral. Por quê? Porque só o fiador tem prestação, né? Qual que é a prestação do credor? Nenhuma. Então, unilateral, tá? Em regra, ele é gratuito, porque o fiador não vai ser remunerado para garantir, mas a gente pode ter fiança onerosa, tá? Às vezes a gente tem uma instituição bancária, né, que vai atuar como fiadora e aí ela tem uma remuneração, a cobrança de algum valor para isso, tá? Então, ela pode ser onerosa. É sempre formal, quer dizer, exige forma escrita, tá?
formal, mas não solene, tá? Não exige escritura pública, mas exige forma escrita. E essa instrumentalização, ela pode ser no próprio corpo do contrato principal, isso é bastante comum em contrato de locação, né? Ou pode se fazer em separado também, pode fazer um contrato de fiança separado com o credor. Por quê? O devedor não precisa assinar, né? Então, pode ser separado, não tem problema. Olha lá, a fiança dar-se-á por escrito e não admite interpretação extensiva. Então, é formal, né? E não admite interpretação extensiva. Tá? A gente já vai falar dessa questão da interpretação, ok? Pessoal, além disso, ela é um contrato acessório. O que significa dizer? Ora, não existe fiança sem um contrato principal, onde a gente vai encontrar a obrigação garantida. A consequência disso, pessoal, é que tudo que ocorrer no contrato principal vai repercutir na fiança, pelo princípio da gravitação jurídica. Então, se eventualmente o contrato principal for considerado nulo, a fiança se considera nula, tá? Isso é uma consequência. Olha lá o artigo 824. As obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor, ok? Então, nós temos aí essa ideia de que há essa gravitação jurídica, tá? A exceção estabelecida neste artigo não abrange o caso de mútuo feito menor. Ah, qual é a exceção? Né? Se a gente tem uma nulidade que resulta apenas da incapacidade pessoal do devedor. Tá? E aí, se você tem uma incapacidade pessoal do devedor, você entende que o contrato de fiança considera válido, de forma que o credor pode buscar o fiador. Mas essa exceção ela não se estabelece quando o mútuo é feito a menor. Tá? E tem uma incapacidade do devedor, você entende que ela não se estabelece. Por que não se estabelece, gente? Porque a gente tem a previsão do artigo 588 do Código Civil, que vai dizer o mútuo feito a pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, nem dos fiadores. Tá? Então, aqui a gente já tem essa previsão. Pessoal, por outro lado, se é possível dizer que tudo que acontece no contrato principal repercute no contrato de fiança, a recíproca ela não é verdadeira. Então, o que ocorre na fiança não atinge o contrato principal. Ok? Tudo bem. Então, eventualmente, se considerar que a fiança, o contrato de fiança é nulo, faltou alguma das questões aí, há uma incapacidade pessoal do fiador, etc. Isso não torna nulo o contrato principal, embora, no exemplo da locação, né, a gente imediatamente surge a necessidade de indicar uma nova garantia da locação, etc. Tá? Mas isso não vai trazer a nulidade do contrato. Ok? E a fiança, pessoal, ela abrange, né, todos os acessórios da dívida principal. Então, juros, cláusula penal prevista, eventuais outras despesas, tá? Eventuais custos judiciais a partir da citação do fiador, etc. Ok? Gente, eu posso garantir dívidas atuais, dívidas existentes. Posso também garantir dívidas futuras, tá? No caso de eu atingir uma obrigação futura com a fiança, o fiador ele não será demandado senão depois que a dívida se fizer certa e líquida. Ok? Olha lá o artigo 821. As dívidas futuras podem ser objeto de fiança, mas o fiador, neste caso, não será demandado senão depois que se fizer certa e líquida a obrigação do principal devedor. Muito bem. Gente, em regra, como eu disse, né? Em regra, a fiança ela é total, ela é limitada, indefinida, e ela garante a dívida com todos os seus acessórios. É o que nos diz o artigo 822, né? Não sendo limitada, a fiança compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais desde a citação do fiador, tá? Mas, apesar disso, é possível se prever uma fiança parcial, ok? Que é uma fiança parcial? Uma fiança que está relacionada a um valor inferior ao da obrigação principal, certo? Agora, o que não pode nunca é a fiança ser superior à obrigação principal, tá? E aí, nesse caso, a gente vai ter que reduzir a fiança ao limite da dívida fiançada, tá? Olha lá o artigo 823. A fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas. E quando exceder o valor da dívida ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até o limite da obrigação afiançada. Ok? Então, isso é bastante relevante.
Sobre a interpretação da fiança agora, né? Vimos lá que ela deve ser feita por escrito e que não admite interpretação extensiva. O que significa dizer isso? Olha, se nós estamos falando em regra de um contrato gratuito, né? Então vejam, né? Eu vou garantir uma dívida que sequer é minha. Evidentemente que é preciso proteger o fiador e entender que ele responde apenas por aquilo que expressamente constou no contrato e com o qual ele, portanto, expressamente concordou. E aí, se surgir alguma dúvida, nós vamos interpretar as questões favoravelmente ao fiador. Tá? Isso é bastante pacífico na jurisprudência, é claro na lei, e a jurisprudência aplica. Tá? Então, olha a premissa 1, edição número 101 da jurisprudência em teses do STJ. O contrato de fiança deve ser interpretado restritivamente, de modo que a responsabilidade dos fiadores se resume aos termos do pactuado no ajuste original, com o qual expressamente consentido. Ok? Vamos ver também aqui esse julgamento do STJ aqui de 2016. Por se tratar de contrato benéfico, as disposições relativas à fiança devem ser interpretadas de forma restritiva, ou seja, da maneira mais favorável ao fiador, razão pela qual, no caso em que a dívida é oriunda de contrato de locação, tendo recorrente, né, o fiador aí, outorgado fiança até 30 mil reais, olha ali, gente, uma fiança parcial, né? Forçoso reconhecer que a sua responsabilidade não pode ultrapassar esse valor. Ok? Muito bem. Gente, diante dessa interpretação restritiva, também podemos concluir que a fiança, em regra, ela não se estende além do período de tempo convencionado no contrato de fiança. Significa dizer, se houver uma novação, né, uma repactuação, aí, uma extensão da obrigação principal sem consentimento do fiador, a gente tem a exoneração da fiança. É o que diz o artigo 366. Importa a exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor principal. Diante disso, pessoal, nós tínhamos inclusive a súmula 214 do STJ, que dizia: o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. Agora, você que estudou bem o contrato de locação de imóveis urbanos, se lembra que o artigo 39 da Lei de Locações diz que, prorrogada a locação, prorroga-se automaticamente a fiança, que passa a ser com prazo indeterminado. Lembra-se disso? E aí a gente tem a possibilidade do fiador se exonerar, né, previsto no artigo 40, inciso 10º, mediante notificação dirigida ao locador, garantindo a dívida por mais 120 dias após notificação. Ok? Então, vejam, nos contratos de fiança, em geral, a gente vai aplicar o artigo 366. Mas no contrato de fiança que garante uma obrigação de locação de prédio urbano da lei, né, de locações, a gente vai aplicar o artigo 39. Então, na locação de imóveis urbanos, a prorrogação automática da fiança, ok? Mas aí a prorrogação ela é por tempo indeterminado e o fiador pode se exonerar mediante notificação sem precisar apresentar motivo. Então, aquilo que a gente chama de denúncia vazia, tá? Então, vejam aí essa exceção da lei de locações. Gente, sobre o fiador, o que se exige aí do fiador, tá? A gente não precisa analisar o que se exige do credor, porque como ele, né, a gente está falando de um contrato unilateral, não se exige muita coisa dele, além de que ele seja credor de um crédito aí, né, existente, tá? O fiador, por outro lado, ele precisa ele precisa cumprir alguns requisitos. Veja, ele deve ser pessoa idônea, senão o credor pode rejeitá-lo. O que é a pessoa idônea aqui, pessoal? De maneira geral, se entende que a pessoa idônea para ser fiadora é a pessoa que não tem protestos, né? Enfim, não está inscrita aí nos cadastros de proteção ao crédito de maneira geral, tá? É aquele bom negociante, né? Que tem, vamos dizer, boa fama na praça, como se dizia antigamente, alguma coisa nesse sentido. Né? Aquele que tem, que demonstra, enfim, cumprir com as suas obrigações. Portanto, não tem protestos, não tem registro nos cadastros de proteção ao crédito, etc. Tá? Lembrando que aqui de protesto eu me refiro aos protestos nos cartórios de protestos, tá?
que demonstram que é uma pessoa que é inadimplente, ok? Então, ele pode rejeitá-lo se não for pessoa idônea, né? E pode rejeitá-lo também, ainda se pessoa idônea, se não for domiciliado no município onde a fiança for prestada, ou ainda se não possuir bens suficientes para cumprir a obrigação. E aí, lembrem, pessoal, quando vocês foram lá, né, assinar o contrato de aluguel de vocês, que a imobiliária, além de querer um fiador, ela quer que o fiador seja da cidade de Curitiba e tenha um imóvel, ou de preferência 2 imóveis, né? E aí eles falam, gente, Deus do céu, quem que tem 2 imóveis na cidade de Curitiba para indicar como fiador, né? Que é isso, meu Deus? Vejam lá que o credor, ele pode rejeitar o fiador se ele não for domiciliado no município onde a fiança foi prestada ou ainda se não possuir bens suficientes. Só que existe, pessoal, porque tem-se uma certa questão de que a fiança ela deve ser útil, no sentido de haver uma certa facilidade de exigir, né, que o fiador responda por débitos eventualmente não pagos pelos devedores, e aí haveria uma dificuldade muito grande se o fiador é de outro município, né? Porque do ponto de vista processual, uma eventual execução contra o fiador tem que ser proposta no domicílio dele, que é o réu, certo? Então, por isso a gente tem essas questões, né? E por outro lado, numa execução, se o fiador não tem bens, o que eu vou executar, o que eu vou penhorar, ok? Por isso que geralmente se pede isso, tá? Mas claro que isso pode ser afastado pelas partes. Então, às vezes é comum você ir numa imobiliária que exige que seja no Paraná. Não precisa ser em Curitiba, pode ser no Paraná. Porque para ela, né, dada a sua extensão, enfim, para ela ainda mais agora com os processos eletrônicos, né, isso começou a ser mais comum, às vezes aceitam no país inteiro, enfim, porque fica um pouco mais fácil você executar um bem em outro estado ou em outra cidade, tá? Então, a imobiliária pode aceitar um fiador de fora? Ela pode, mas ela não é obrigada, né? Então, ela tem essa escolha aí. Okay? Artigo 825. Quando alguém houver de oferecer fiador, o credor não pode ser obrigado a aceitá-lo se não for pessoa idônea, domiciliada no município onde tem de prestar a fiança, não possua bens suficientes para cumprir a obrigação. Então, tá aqui o que a gente está falando até agora, né? Se o fiador se tornar insolvente na constância do contrato, o credor poderá exigir a sua substituição, conforme previsto no artigo 826. Ok? Gente, vamos falar sobre aí direitos e deveres do fiador agora, tá? Primeiro, dever principal, né? Ele vai responder pela dívida do contrato principal. O dever fundamental do fiador é esse, de garantir a dívida do outro contrato, né? Agora, ele, em regra, pela lei, é considerado devedor subsidiário. O que significa isso? Ele tem o que a gente chama de benefício de ordem, ou seja, primeiro, a rigor, o devedor precisa ser demandado, para depois ele ser demandado, né? Isso, eventualmente, em alguns casos, pode ser afastado, mas, em regra, se entende... Vamos para o nosso quadrinho aqui. Ok? Vamos limpar. Em regra, o devedor não pagou. Tá? O devedor não pagou. Aqui está o devedor, o fiador. Tudo bem. Se o devedor não pagou, parece um P, né, pessoal? Mas é um D ali em cima. Vamos convencionar entre nós que é um D, tá? Então, se o devedor não pagou, em regra, o credor pode escolher se ele entra contra o fiador ou o devedor? Não. Ele precisa primeiro tentar responsabilizar o devedor, e aí, se o patrimônio do devedor não for suficiente, aí sim ele vai buscar o fiador. Tá? Isso que a gente chama de benefício de ordem. Ok? Olha lá o que diz o artigo 827. Fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. Então, eventualmente, se o credor ele entrou com a ação direto contra o fiador ele tem o direito de exigir, a não ser que tenha se afastado do benefício de ordem, já vê mais para frente, mas em regra ele pode exigir que se execute os bens do devedor e não os bens dele, né? E aí o fiador alegando o benefício de ordem, ele vai nomear os bens do devedor, né, situados no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito.
Né? Então vai dizer, ó, o devedor tem esse e esse bem. É o suficiente. Já tem um carro. Não precisa ser um imóvel necessariamente, tá, pessoal? Isso foi uma dívida. Ok? Aí eu sei que o devedor tem um carro, penhora aquele carro. E aí vai penhorar o carro e pronto. O fiador tá tranquilão, não precisa pagar o que o devedor consegue pagar, tá? Então, isso que é o benefício de ordem, que é um direito aí do fiador. Agora, pessoal, há algumas hipóteses em que o fiador não vai ter o benefício de ordem. Em que casos? Artigo 828. Se ele renunciou ao benefício de ordem expressamente, se ele se obrigou como principal pagador ou devedor solidário, então no contrato se previu que a solidariedade entre fiador e devedor, ou que ele é o devedor principal, ou que ele renuncia ao benefício de ordem, tá? E se o devedor for insolvente? Se o devedor for comprovadamente insolvente ou falido, o credor pode ir direto contra o fiador sem maiores precauções, tá? Gente, agora, percebam, a gente não tem solidariedade legal entre fiador e devedor. A gente pode ter solidariedade convencional. É isso que o artigo 828 está dizendo pra gente. Só que quando a gente fala disso, nós estamos dizendo que ao prever no contrato que ele renuncia do benefício de ordem ou que é solidária a obrigação entre ele e o devedor, ele está abrindo mão de um direito previsto na lei que é dele, que é esse direito que se chama benefício de ordem, tá? Exatamente por isso a gente exige alguns cuidados nessa renúncia. Olha o que diz o enunciado 364 da 4ª Jornada de Direito Civil. No contrato de fiança, é nula a cláusula de renúncia antecipada ao benefício de ordem quando inserida em contrato de adesão. O que é contrato de adesão? Aquele contrato em que, né, você não decide, você simplesmente adere. Tá? Então, por quê, gente? Aí tem, né? Ainda mais quando estiver envolvendo grandes imobiliárias, em que há uma relação até de consumo entre, eventualmente, a imobiliária, né? E o locatário, o locador, aquela confusão toda. A gente está diante de uma vulnerabilidade, principalmente quando a gente estiver falando de direito à moradia, enfim, tem vários motivos para a gente afastar uma cláusula que prevê um benefício de ordem no contrato de adesão, tá? Gente, lembrando, isso é enunciado doutrinário, não jurisprudencial. Quer dizer que a jurisprudência pode ir num sentido diferente? Pode, mas é uma fixação relativamente estável do que pensa a doutrina brasileira sobre o assunto. É interessante a gente estudar isso, ok? Muito bem. Então, vejam, pessoal. Agora nós vimos o seguinte. Em regra, não há solidariedade legal entre fiador e devedor. O que há é o benefício de ordem do fiador. Ou seja, primeiro execute os bens do devedor, depois os meus. Coisa diversa ocorre quando nós temos mais de um fiador. A senhora pode ter mais de um fiador? Pode, gente. Pode ter mais de um fiador. Tá? Às vezes você tem uma dívida muito grande que precisa ser garantida por mais de uma pessoa. Ok? Quando eu tenho mais de um fiador, eu presumo que eles são solidários. É o que tem no artigo 829. Então, a regra, havendo mais de um fiador, é que eles são solidários. Com o devedor, não. Entre eles. Vejam aí que isso é diferente de dizer que eles são solidários com o devedor. Olha lá, vamos para o quadro de novo. Então, olha aqui o credor e o fiador. Agora, vamos supor, pessoal, que tem outro fiador aqui. Tá? Eu vou presumir que existe solidariedade entre eles dois. Não o devedor. O devedor, a regra continua a mesma. Presumo que não tem. Tá? Vou presumir que tem solidariedade entre eles dois. Agora, eu vou presumir, inclusive, que a responsabilidade se divide de forma igualitária, né? Então, cada um é responsável por metade da dívida. Mas não é solidário? O que isso significa dizer, prof? Olha lá. Significa dizer o seguinte. A gente presume solidário, a gente presume a responsabilidade pela dívida dividida igualmente. Significa dizer, o devedor é insolvente. Não pode responder pela dívida. O credor pode escolher contra quem ele entra e pode exigir dessa pessoa o pagamento integral? Pode. Tudo bem. Mas o outro, né, esse que foi cobrado integralmente, tem direito de regresso do outro em relação à parte dele? Tem direito de regresso. É nesse direito de regresso que interessa saber qual é a cota de cada um. Porque ele vai cobrar do outro a cota do outro, não o valor inteiro de novo. Tá? Então, vamos supor que a dívida é 100, né? É 100. Cada um está responsável por 50. O credor vai pedir desse fiador um quanto?
100, que é solidário. Aí o fiador 1 vai pedir para o fiador 2 devolver quanto? 50. Entenderam? Essa é a questão. Vou voltar lá para os nossos direitos e deveres. Agora, pessoal, as partes podem convencionar, dividir a dívida entre eles, ou seja, quebrar essa solidariedade legal, tá? De forma que cada fiador responderia apenas pela parte que ele couber pagamento. E podem, inclusive, convencionar que essa divisão não é igualitária. Então, o fiador 1 vai responder por 70% da dívida, o fiador 2 por 30% e não tem solidariedade. Nessa hipótese, o que o credor vai ter que fazer? Ele vai ter que entrar contra o fiador 1, né? Peraí, deixa eu pagar aqui também. Então, vamos supor que o fiador 1 responde por 70, o fiador 2 por 30. Aí o credor vai contra o fiador 1 pelo 70 e vai contra o fiador 2 pelo 30. Isso não tem solidariedade. Vou pagar aqui a solidariedade. Ele vai ter direito de regresso porque cada um vai ter sido cobrado diretamente. E essa é a diferença. Então, veja, se as partes convencionarem isso dessa forma, vai ser dessa forma. Se as partes não convencionarem nada, vai ser da forma que eu expliquei antes. Ok? Em caso de solidariedade entre os fiadores, né, se for solidários, vai acontecer o quê? Aquele que pagar a dívida se subroga nos direitos do credor e pode demandar a cada um dos outros em relação às quotas. Aquilo que eu expliquei para vocês, direito de regresso, né, em relação à parte dos demais. E se um dos fiadores for insolvente? Gente, vamos pensar na seguinte hipótese. Tá. Deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Então tá. Vamos supor que a gente previu 3 fiadores. 3 fiadores respondem pela dívida. Fiador 3. E não falou nada em relação a quanto cada um é responsável, a solidariedade, etc. Se não falou nada, o que acontece? São solidários entre si. Okay? Cada um é responsável aí por 33,3%. O credor exige tudo do fiador 1, exige o 100%. Aí o fiador 1 vai pedir as suas partes de volta. Vai entrar contra o fiador 2, contra o fiador 3, de cada um um terço. Só que aí o fiador 3... E aí? O fiador 1 vai assumir essa bronca sozinho? Não. Eles vão dividir a parte do fiador 3, dividir esses 30% da conta, eu não vou fazer não, tá, pessoal? Entre os dois. Significa que o fiador 1 vai cobrar do fiador 2 um terço, mais metade do um terço do fiador 3. Por que só metade? Porque a outra metade ele vai assumir. Tá? Então, se eu tenho um deles insolvente, eu divido a parte dele entre os demais. Basicamente é isso. Ok? E esse aqui, vejam, né? Pensando em como as coisas ficaram para o credor final. Basicamente, o que vai acontecer é que a gente tirou o fiador 3 da jogada, que ele não tem como pagar, e a gente vai ter que cada um se responsabilizou por 50%. Né? Porque esse aqui, a princípio, pagou tudo. Aí ele foi cobrado demais, um deles não podia. Aí ele assumiu uma parte do outro, né? Mais do que inicialmente ele seria obrigado, porque ele seria obrigado por 33,3, ele tem que pagar 50, né? E o outro também, mais do que inicialmente ele seria obrigado, ele vai ter que devolver esses 50 para o fiador 1. O fiador 1 pagou 50, o fiador pagou 2. O fiador não pagou nada, que ele é solvente. Ok? Pessoal, como é que fica a situação para o fiador? Né? Vamos combinar aí esse negócio de paguei a tua dívida e aí? Né? Gente, paguei a tua dívida. Se eu paguei a tua dívida, eu posso cobrar de você o que eu paguei. E todas as perdas e danos que eu pagar ou sofrer em razão dessa fiança. A gente tem isso no artigo 832. Eu posso, inclusive, cobrar juros pela taxa estipulada no contrato ou pela taxa legal, que é de 1% ao mês. Tá? Olha o artigo 833. O fiador tem direito aos juros do desembolso pela taxa estipulada na obrigação principal e não havendo taxa convencionada aos juros legais de novo. Qual que é o problema disso daqui, gente? Normalmente, se
fiador está respondendo é porque o devedor não tem bens, porque o fiador tem benefício de ordem, né? A não ser que ele tenha afastado o benefício de ordem. Mas, de maneira geral, isso aqui não tem aplicabilidade. Porque se o fiador está respondendo é porque o devedor não tem nada. E aí o fiador paga a dívida, vai executar o devedor e paciência, o devedor não tem. E aí o fiador se ferra, né? Então é muito complicado ser fiador nessa vida, né? Tem que pensar duas vezes realmente para quem que a gente fica como fiador, né? E aí o que acontece quando o fiador paga a dívida é que ele tem direito de cobrar do devedor tudo que ele pagou, mais juros, etc, etc. Mas esse devedor vai pagar? Não sei, né? Não sei se ele vai pagar. Provavelmente não. E aí, provavelmente ele não vai pagar porque ele não tem o que ser executado, né? Vai entrar com a execução e ela vai acabar suspensa, enfim, porque não existem bens, né? Então isso acontece bastante. Muito bem. Gente, como o fiador tem benefício de ordem e, evidentemente, tem interesse que os bens do devedor sejam executados para os dele não serem, outro direito que o fiador tem é, se o credor estiver executando a dívida contra o devedor e deixar de dar andamento à execução, tipo, se demonstrar negligente no andamento do processo, na movimentação do processo, o fiador pode movimentar aquele processo. Tá? É o que diz o artigo 834. Muito bem. Outro direito que o fiador tem, pessoal, isso para fiança por prazo indeterminado apenas, tá? Olha o artigo 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 60 dias após notificação do credor. E se a fiança tiver prazo determinado? Aí não. Aí, para ele se exonerar antes de esgotado o prazo, ele precisa ter um motivo, tá? Agora, prazo indeterminado, ele pode fazer o que a gente chama de denúncia vazia. Lembrando, gente, que o artigo 835, esse prazo de 60 dias, a gente aplica para fianças em geral, mas não para fiança locatícia. Porque o prazo após notificação do credor na fiança locatícia é 120 dias, como a gente já viu. Tá? Então, só cuidado com isso. Agora, gente, como ele está se exonerando, né, uma denúncia vazia, ele é quem possui o ônus de provar a efetivação da notificação no eventual litígio. É o que entendeu o STJ. Olha lá. Não se pode conceber a exoneração do fiador com um simples envio de notificação, pois só com a ciência pessoal do credor é que se inicia o prazo de 60 dias previsto no artigo 835 do Código Civil, razão pela qual caberá ao fiador em situação de eventual litígio o ônus de provar não só o envio, mas o recebimento da notificação pelo credor. Por isso que a gente tem que mandar ou com aviso de recebimento ou com telegrama, né? Que é melhor ainda. Telegrama que é uma forma de envio que a gente tem lá no site dos Correios. Inclusive, você consegue provar o conteúdo do que você enviou, né? Uma coisa bem interessante para quem está em escritório já deve ter visto ou feito. Enfim. E como é que se extingue a fiança, pessoal? Finalizando aí já o nosso conteúdo. Pessoal, além da exoneração que a gente acabou de ver, no caso do prazo indeterminado, né? A gente pode também ter a extinção da fiança por ato amigável entre credor e fiador, pode haver um distrato, né? Evidentemente. A gente pode ter a morte do fiador. Gente, como a fiança é uma garantia pessoal, é o fiador que responde. Né? Então, se ele morre, não se transfere esse contrato para os herdeiros. O que a gente pode ter, eventualmente, é que o espólio pode ter que responder por eventuais obrigações vencidas enquanto o fiador era vivo. Ou seja, né? Vamos para o quadro de novo. Vamos pegar aqui uma linha do tempo, né, pessoal? Uma linha do tempo aqui. Então, aqui o fulaninho fez um contrato de fiança. Opa! Fez um contrato de fiança, parece um grande F maluco, né? Deixa eu... Fez aqui um contrato de fiança. É o fulano. Tá vivo, tá vivo. E aí o devedor deixou de pagar aqui. Tá? Então, vamos dizer assim, em 2019, contratou o contrato de fiança, aí em janeiro de 2020, o devedor parou de pagar. Aí,
o credor foi executar o devedor. E aí, em abril, o fiador morreu. Né? O fiador faleceu. Gente, vejam bem. O espólio do fiador pode ser responsabilizado por essa dívida que não foi paga aqui em janeiro? Pode, porque esse contrato existia naquela época e o débito deixou de ser pago naquela época. Agora, eventuais débitos não pagos depois, não é mais responsável. Porque com a morte do fiador, extingue-se o contrato de fiança entre o credor e o fiador. O credor tem que ir atrás de outra pessoa. Tá? Então, vejam bem, o que é que nós estamos vendo aqui nessa linha do tempo. Né? A morte do fiador extingue a fiança, mas o espólio pode ser responsável por obrigações vencidas enquanto o fiador era vivo, até os limites da herança, obviamente, porque gente, ninguém herda dívida, tá? Ainda que eles não tenham sido executados enquanto o fiador era vivo. Eles têm sido, mas o fiador não tenha sido executado ainda. Tudo bem, aconteceu antes do fiador morrer. Então, pode ser executado. Ok? Olha lá. 836. A obrigação do fiador passa aos herdeiros. A obrigação do fiador é isso, em relação aos débitos vencidos. Mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador e não pode ultrapassar as forças de herança. Olha o que esse artigo está dizendo. Muito cuidado com ele. Tá? Muito cuidado para não ler ele correndo e falar, não, então o contrato de fiança se transfere aos herdeiros. Não. Não é o contrato, é a obrigação. A prestação. Por quê? Quando o fiador era vivo, ele estava garantindo o contrato principal. Então, se aconteceu algum inadimplemento do contrato principal enquanto ele era vivo, surge a obrigação dele de pagar e essa obrigação passa aos herdeiros. Mas a responsabilidade pelo débito se limita ao tempo decorrido até a morte. Por quê? Morreu, o contrato de fiança se extingue. Ok? Então, muito cuidado com isso daqui. Pessoal, outras causas que podem ser alegadas em eventual ação de exoneração de fiança, que a parte pode vir a entrar aí contra o credor. Olha lá. O fiador pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais, as extintivas da obrigação que compete ao devedor principal. Por quê? Porque acontece na obrigação principal, repercute na fiança, né? Se não provierem simplesmente da incapacidade pessoal, salvo o caso do mútuo feito a pessoa menor. Isso aqui se dialoga diretamente com o que a gente viu anteriormente. Né? Além disso, fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado se sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor. Tá? Conceder aí ao devedor prazo para eventual pagamento, etc. Né? Se por fato do credor for impossível a subrogação dos seus direitos e preferências. Se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção. Supor que o credor aceitou do devedor uma dação em pagamento de um carro, por exemplo. O que é dação em pagamento, gente? Quando eu entrego uma coisa no lugar de um valor que eu venho obrigado. Eu entrego uma coisa no lugar de outra. Tá? É uma forma de pagamento, portanto. Não é um novo contrato, tá? É uma forma de pagamento. Tudo bem. E aí, eventualmente, putz, na verdade, o carro estava penhorado num outro processo, não sabia. O fiador vai poder ser buscado pelo credor após isso? Não. Se o credor aceitou do devedor, objeto diverso do que estava previsto no contrato principal, né, e eventualmente depois perdeu esse objeto, o fiador ele se exonerou. Ok? E o 839, se for invocado o benefício da execução e o devedor, retardando-se a execução, cair em insolvência, ficará exonerado o fiador que o invocou, se provar que os bens por ele indicados eram ao tempo da penhora suficientes para a solução da dívida afiançada. Gente, o que é isso? Vamos supor que o credor entrou contra o fiador, aí o fiador indicou os bens do devedor e o credor dormiu, né? Descansou, não se mexeu, não pediu penhora, ficou paradão. E aí ele ficou paradão e o devedor caiu em insolvência. Ou seja, o fiador demonstra que naquela época que ele indicou os bens do devedor, se o credor tivesse se mexido, ele tinha conseguido o valor.
O que significa que se o credor não conseguiu que a dívida dele fosse paga, é culpa do fiador? Não, é culpa do próprio credor. Então, quem vai ter que responder por isso é o credor, tá? Então, essa é a hipótese que a gente tem aqui, tá? Se o fiador invoca o benefício de ordem, tá? E aí indica os bens, e aí o credor não faz nada, fica paradão. E aí, por conta dessa demora do credor, o fiador cai em insolvência. Tá? Nesse caso, o fiador, demonstrando que aqueles bens que ele indicou eram suficientes, pode se exonerar dessa dívida. Gente, um último detalhe aqui, muito interessante, que se aplica especificamente à lei de locações. Gente, vocês sabem, né? Vocês não tiveram direitos reais ainda, mas certamente já ouviram falar do bem de família, né? Aquele bem que é impenhorável, que é o bem onde a família reside, ou da onde vêm os recursos que permitem que essa família minimamente possua um teto sobre sua cabeça, etc. Muito bem. O bem de família, em regra, é impenhorável. Né? Esse é o resumo do Coreto, né? Agora, o STF já entendeu, e ele tem um tema de repercussão geral, o número 295, que fixa esse entendimento, que no caso de contrato de locação residencial, é possível a penhora do bem de família do fiador. Não é possível do devedor, mas o devedor é possível. Qual a lógica, né? Por que eles defenderam isso? Porque no entendimento deles, se eles entendessem de forma diversa, isso traria entraves muito grandes para os contratos de locação. As imobiliárias pediriam, por exemplo, que os fiadores tivessem 2 imóveis, etc, etc, o que colocaria em risco o direito à moradia. Então, é como se o STF tivesse decidido colocar em risco o direito à moradia de fiadores para não colocar em risco o direito à moradia, entendido de maneiras gerais, no sentido de quão difícil vai ser conseguir alugar um imóvel, tá? Essa decisão é bastante criticada por ser consequencialista, ou seja, uma decisão que se fundamenta mais nos possíveis efeitos dela do que em fundamentos jurídicos, enfim. Mas ela existe, ela está valendo, tá? Mas ela só se aplica para o contrato de locação residencial. Para o contrato de locação comercial, esse precedente não se aplica, tá? Então, no contrato de locação comercial, o bem de família do fiador não responde pela obrigação, tá? Só eventuais outros bens que ele tem. Ok? Então, finalizamos por aqui, uma aula que foi relativamente longa, né? Mas nós precisamos pegar firme de agora em diante, porque temos ainda bastante conteúdo e, no fim das contas, com essa coisa da Covid, as aulas acabam sendo menores, né? A gente pode correr o risco aí de não conseguir vencer adequadamente o programa. Então, vamos ter que, em alguns casos, ter algumas aulas talvez mais longas, ok? Mas é isso. Um abraço e